Olá, sétimos anos da Escola Estadual Emília Esteves Marques, o Polivalente de Carangola. Meu nome é Fabiola, sou professora de arte e a gente vai utilizar esse canal para cumprir aí o nosso plano de ensino tutorado. Então, as aulas de arte acontecerão por aqui. Eu vou explicar as 4 atividades que são programadas para serem feitas uma na semana, assim como acontecem as nossas aulas presenciais. É uma aula por semana. Então você tem aqui a oportunidade de conhecer a aula da próxima semana, se organizar. Se por algum motivo não conseguir fazer a atividade de uma semana, na semana seguinte faça a atividade anterior, mais a da semana, né? O importante é você ter o seu caderno organizado de forma que no final desse estudo você consiga ter as 4 atividades no seu caderno, ok? Vamos ver como que vai funcionar isso. Então vamos lá primeiro para as dúvidas. A primeira coisa que vocês, alunos do 7º ano, deverão ter é o caderno de arte, tá? Todos os 7º anos, né? Eu falo aqui agora 7º 1, 7º 2, 7º 3, 7º 4 e o 7º 5, que é o integral. Então, vocês já sabem, eu já falei com vocês no início do ano. Quem ainda não providenciou, eu preciso de um caderno. Como que é esse caderno de arte? É qualquer caderno, ok? Pode ser um caderno de desenho, pode ser um caderno de 10 matérias, pode ser um caderno brochurão, pode ser um caderno aproveitado do ano passado. O que não pode ter é não ter o caderno, ok? Porque é através desse caderno que a gente vai acompanhar todo o registro. Então, como que vai funcionar? As atividades que vocês vão receber aqui, vocês vão fazendo no caderno. E mais para frente, a escola vai entrar em contato para poder dizer como que eu vou receber esse retorno, ok? Como que vai ser o canal para eu recolher isso. Por enquanto, a ideia é vocês mantendo esse caderno atualizado como um portfólio, para que quando a gente possa se encontrar, eu consiga contabilizar essas aulas em vistos, ok? Então, organização. O que eu tenho que ter? Primeiro, o caderno. Toda vez que eu fizer uma atividade, eu tenho que colocar a data. Então, eu vou lá no meu caderno de arte, vou fazer a aula de arte agora, eu coloco a data que eu estou fazendo aquela aula. Então, a data é muito importante. A gente tem que ter esse registro para fazer valer essa nossa aula. Então, coloquem a data. Logo depois, você vai colocar o título da aula, do que eu estou falando para vocês. Vou indicar, em cada aula eu vou indicar qual é o título e vocês vão copiar no caderno. E assim que eu passar a atividade, vocês vão escrever também o título da atividade. Quando tiver alguma questão de pergunta, não é necessário copiar a pergunta no caderno. Você já colocou a data, colocou o título da atividade, e o título da aula e o título da atividade, então você vai colocar, numerar 1, 2, 3 ou ABC e colocar ali as suas respostas, ok? Por que a gente tem que ter essa organização? Porque, como eu disse para vocês, serão 4 atividades por mês, né? Equivalente à nossa carga horária, que é uma aula semanal. Então, ao final de cada mês, são 4 atividades, então são 4 vistos, são 4 ok que eu vou dar, e é assim que a gente vai organizar esse registro mais pra frente, ok? Então, vou começar na semana 1. O que acontece? O que está escrito ali? Geografia mais arte. Vocês receberam um material chamado PET, né? Um material de cada disciplina. E esse material sugere algumas parcerias. O que é parceria? É o trabalho interdisciplinar. Quando 2 disciplinas ou mais se juntam para falar a mesma língua, para falar do mesmo tema, ok? Então, a gente vai começar na semana 1 unindo esse conhecimento com geografia, e ali onde eu sublinhei, nós vamos falar de formação territorial do Brasil. Claro que de uma forma artística, porque a gente está numa aula de arte, ok? Então, semana 1, a gente está fazendo uma parceria com a disciplina de geografia. Vamos lá? Aqui tem a habilidade, a parceria sugerida pela secretaria, né? Que a gente vai conhecer diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança, né? De manifestações culturais. Então, vamos para a primeira aula.
Tá vendo esse título aí com esse fundo verde? Esse é o título da aula. Então vocês podem colocar a data e escrevam no caderno: Brasil e suas multiculturas. Só esse textinho que eu vou ler para vocês agora, vocês acompanhem a leitura comigo, mas não precisam copiar, tá? Vocês vão entendendo, ok? Então, Brasil e suas multiculturas, ou seja, cultura, várias culturas. A formação da cultura brasileira não deu apenas pelas informações e costumes que chegaram com os imigrantes. Dentro do nosso território nacional também existem as migrações internas, que são as mudanças que os próprios brasileiros fazem de cidades, estados e regiões. E com isso, acaba enriquecendo culturalmente, né? Porque a gente aprende costumes que vêm de outras regiões, né? Que se a gente vai para outro lugar, a gente também leva conhecimento. Então, isso mantém muito vivo esse nosso universo de expressar, esse nosso jeito de expressar, esse nosso universo cultural. Então, devido a essa circulação de pessoas que acontece o tempo inteiro, a gente tem diferentes formas de expressão e de produção cultural. Observem esse mapa temático aí, né? Então, eu coloquei as setinhas para a gente entender que as pessoas circulam, ainda que as pessoas tenham a moradia fixa, enfim, a gente tem várias características específicas de cada região do nosso país, mas existe sim um processo migratório o tempo inteiro muito frequente, muito ativo no nosso país. Vamos ler. Cada região brasileira tem os seus hábitos, costumes, danças, comidas e sotaques. A gente fala o uai, né? Quando uma família que é de uma determinada região decide ou precisa mudar para outra parte do país, ela leva consigo esses costumes. Isso faz com que nossa cultura seja rica e também preservada, né? É como folclore. Por que até hoje a gente conhece as lendas do folclore? Porque elas sempre são contadas. Então isso faz ela ser o quê? Preservada. Então, graças a Deus que a gente sempre tem alguém para contar, alguém para ler, alguém para falar, porque isso deixa essa nossa cultura viva. Voltando à análise do mapa, né? Esse mapa é temático e a gente está fazendo uma parceria com geografia, então é claro que a gente vai usar um mapa como elemento visual dessa aula. Então vamos lá, atividade 1. Então presta atenção no que eu falei. Você já pegou o caderno, você já colocou a data, você já escreveu o tema da aula que eu indiquei para você e agora você vai colocar o tema da atividade, ok? Então observe o mapa temático. Identifique as características culturais de cada região brasileira e escreva de acordo com os nomes das regiões. Então, esse quadrinho que eu coloquei aí, essa tabela, é uma sugestão. Você pode utilizar a linha do seu caderno. Você só divide região e manifestação cultural. Então, você vai passar o seu olho no seu mapa, você vai identificar onde ficam as regiões. Quem tiver na dúvida, pega o material de geografia para localizar e para lembrar onde fica cada região. E aí, através dos desenhos, vocês vão identificar, através dessas imagens, qual é a manifestação cultural que está ali presente naquela região. E você vai escrever do ladinho aí, né, na segunda coluna. Quem quiser fazer esse quadrinho faz, quem não quiser é só colocar linhas, ok? Essa é a atividade 1 da aula 1. Feito isso, belezinha, já fez a sua atividade, dá o okzinho lá. Por quê? Porque tá valendo o nosso primeiro visto. Registrou no caderno, ok, é documento, depois eu vou ver, ok? Agora eu já vou passar para a aula 2, que é a da segunda semana. Lembrando que você não precisa fazer as 4 aulas de uma vez. A organização é uma aula por semana, tá? Então, de novo, na semana 2, o que vocês vão fazer? De novo, a gente está fazendo uma parceria com geografia, ok? Então, aí tá, ó, o documento que eu tirei, essa parceria. O que a gente vai ver dessa vez na aula 2? Fluxos econômicos. Então, a gente vai começar a falar de economia no nosso país. Como? Vamos conhecer agora. Pesquisando, descrevendo diferentes estilos visuais, contextualizando no tempo e no espaço e associando a nossa cultura local, ok? Vamos lá então, nossa segunda aula, se a gente vai falar de ciclo da economia, se a gente vai começar a falar de início do crescimento econômico e da existência econômica do nosso país, não tem como a gente não falar do café.
E para falar do café, eu vou falar também de Jean-Baptiste Debré, que foi um pintor que se dedicou aí a deixar vários e vários documentos pictóricos que a gente usa até hoje para contar a nossa história, principalmente do Brasil colonial e do tempo da escravidão. Então vamos ler juntos. O café apareceu em nossas terras por volta de 1790 e foi deixando de ser uma produção doméstica para virar uma produção comercial, já que foi na cidade do Rio de Janeiro e arredores, com suas terras montanhosas, que o café encontrou o solo e o clima adequados para sua frutificação. A cafeicultura nessa região beneficiou-se também da estrutura escravista do nosso país, que é uma parte ruim da nossa história, né? Que é uma parte feia, que causa vergonha e que a gente amarga aí, né? Agora, na idade contemporânea, a gente amarga aí a herança de uma terra que escravizou, né, pessoas. Então, a gente tem essa presença dos africanos escravizados muito forte nesse desenvolvimento, nesse início da economia cafeeira no nosso país. E Jean-Baptiste Debré é esse mocinho aí que eu coloquei a imagem. E aí um pouco de uma explicação sobre ele, né? Que ele demonstrou em suas telas não somente o cotidiano do Brasil da época, que englobava tanto a aristocracia da população em geral e a vida dos escravos, como também os acontecimentos históricos do período colonial. Então não tem como você não estudar a história do Brasil se você não passar pelas imagens aí de Debré, seja em livro de história, de geografia, né, no decorrer da sua vida, sempre que você for estudar esse período da história, certamente é com imagens de Debré que você terá esses momentos ilustrados, ok? Então vamos continuar a nossa leitura a respeito desse início do ciclo do café no nosso país. Nos 15 anos que Debré passou no Brasil, pintou a família real, registrou os principais eventos políticos, escolheu as cores da nossa bandeira e em 1829 realizou a primeira exposição de arte no Brasil. Contudo, sua principal contribuição foi a documentarista de uma época, foi o que eu disse. É por meio de suas pinturas, praticamente, registros fotográficos, que podemos conhecer o que de fato se passou por aqui. Considerado que o ouro verde, o café, representou o ciclo da economia do início desse século, e os negros escravizados o sustentáculo desta economia. Observe através das pinturas de Debré um pouco da trajetória do café em nosso país. Então a gente tem aí 3 pinturas de Debré. A primeira mostra um comboio de café rumo à cidade, é de 1826. Então a gente tem aí os africanos escravizados carregando as sacas de café, né, em rumo à cidade, saindo da lavoura, levando o ouro verde aí para aquecer a economia do Brasil colonial. A segunda imagem é chamada de Café Torrado, de 1826 também, né, e é onde aparece uma africana com a sua vestimenta culturalmente servindo café a uma senhora branca que estende a mão pela janela. Na segunda imagem, é aquela imagem forte que eu disse, que é uma imagem que a gente não gosta de relembrar, mas infelizmente faz parte da história do nosso país, e ela mostra feitores castigando negros, é de 1834, então a gente mostra ali um africano no primeiro plano, totalmente imobilizado, né, com um graveto ali entre os pés, entre as pernas, além de estar com as mãos amarradas, e o feitor ali com as ferramentas, os objetos com os quais ele agredia fisicamente a pessoa. E no segundo plano da imagem, lá no canto, a gente vê uma outra cena acontecendo. A gente vê um outro africano amarrado ao tronco de uma árvore, com uma pessoa também dando esses castigos. A grande sacada e o interessante dessa pintura, dessa terceira pintura, é que o feitor que aparece no primeiro plano, ele é de pele branca, né? Observem. E o feitor que aparece no segundo plano, onde tem um africano amarrado no tronco, ele é de pele negra. Então, provavelmente, também se tratava de um africano, né, que por ordens superiores
se transformavam em feitores, castigando o próprio povo, né? O que era muito triste também na época. E aí, então, nós vamos fazer a atividade da segunda semana. Nesse clima de nostalgia colonial e nesse clima de aprendizagem da história do nosso país, eu trago para vocês uma obra de Debré também, chamada Um Jantar Brasileiro. E eu convido vocês a olhar todos os detalhes dessa obra antes de responder as 3 questões, ok? Então vamos observar todos os detalhes. O nome da obra é Um Jantar Brasileiro, tá? E a gente fala de um período colonial. A gente tem aí uma mesa posta muito bonita, uma toalha muito bonita. Vamos observar os móveis, a cadeira que o casal está sentado, né? São cadeiras de madeiras trabalhadas. A mesa está farta, tem muita comida, ok? Tanto o homem sentado quanto a mulher do outro lado estão muito bem vestidos, né? Uma roupagem luxuosa. E agora vamos sair da mesa com o casal e vamos observar em torno. Então a gente tem no lado esquerdo uma mulher de pele negra abanando um objeto ali. No canto direito a gente tem um homem de pele negra com os braços cruzados, provavelmente aguardando ali o casal terminar de fazer a refeição para tirar a comida, para servir, pronto para servir. Ainda aparece uma outra pessoa no cantinho da porta. E aqui no primeiro plano a gente tem 2 crianças. Essas 2 crianças têm pele negras e elas não aparecem vestidas, elas não têm roupas, né? E a senhora que está sentada à mesa com a roupagem luxuosa parece que dá, né, um pedaço de alimento para essas 2, né, para uma dessas 2 crianças sentadas ali à mesa. Então eu quero que vocês observem bem essa cena, tá? Tenham um posicionamento crítico, observem mesmo, passeiem os olhos por ela antes de responder. Então, no caderno, vocês vão colocar o título da atividade, leitura de imagem da obra Um Jantar Brasileiro, de Debré. Questão 1, escreve a resposta, não precisa copiar a pergunta, ok? Então, vamos lá. Qual é a situação das pessoas negras que aparecem na pintura? Situação é como elas estão. Se elas estão vestidas, se elas estão trabalhando, se elas estão felizes, se elas estão tristes, aí é com vocês. Vocês vão pensar e responder. Questão 2. As crianças que aparecem no chão são filhas do casal que estão sentados à mesa? Sim ou não? Justifique sua resposta. Se você acha que são filhos do casal, você vai dizer por quê. E se você acha que não são filhos do casal, você também vai justificar. Responder por quê. Não é responder só sim e não, ok? Questão 3. Essa obra chama Um Jantar Brasileiro. Agora eu quero que você olhe para ela de novo e pense em uma palavra, uma só, para descrever o que expressa essa pintura. Qual a palavra que pode definir essa pintura? Em uma palavra, ok? Então você vai responder no seu caderno, 1, 2, 3. Feito isso, dá o ok. É sua aula da segunda semana, sua atividade da segunda semana, ok. Colocou data, colocou o tema da aula, colocou o título da atividade, fez as respostas, colocou ok. Tudo bem. Agora nós vamos para a terceira atividade, que é para ser feita na terceira semana. Continuamos numa parceria com geografia, ok? De acordo com a indicação dos PETs que vocês receberam. Então, vocês têm esse PET em mãos, né? Ou no celular, ou no computador. Então, vocês conseguem entender esse link. E nós vamos continuar com a parceria em geografia. E qual será o tema da semana 3, da aula 3? Vamos lá. Então, nós vamos falar de economia do Brasil. Então, nós vamos continuar com um tema parecido, ok? As habilidades são essas: pesquisar e descrever diferentes estilos visuais, contextualizando no tempo, espaço e na cultura local. Então, a mesma proposta que a gente viu na segunda semana. Então, vamos ver qual é o tema da aula 3. Na terceira semana, na terceira aula, eu trouxe uma imagem para vocês que consta lá no PET de geografia, ok? Então, essa imagem, vocês vão fazer uma atividade de geografia que tem essa imagem.
O que é essa imagem? Essa imagem não é uma pintura de Debré, é uma pintura de Cândido Portinari. Ela foi pintada quase um século depois daquelas pinturas de Debré, tá? Cândido Portinari é um pintor brasileiro, falecido já, mas ele pintou essa obra aí chamada O Lavrador de Café. Então, eu vou ler com vocês, acompanhem comigo a descrição da imagem. Pintura que retrata um trabalhador negro em uma fazenda de café do início do século XX. Está entre as obras mais conhecidas do artista. No quadro O Lavrador de Café, o modelo aparece bem mais musculoso do que o normal. Observem os braços, os pés, ok? A figura deformada, com pés e mãos enormes, é o que aproxima do pintor Portinari ao expressionismo. Expressionismo é quando a gente tem expressão, quando uma pintura é expressiva. Aumentar o tamanho do corpo de seus personagens era o jeito que o artista usava para mostrar a importância do trabalhador brasileiro, principalmente o trabalhador braçal, né? Quando a gente olha uma obra dessa, que se chama O Lavrador de Café, e o lavrador está ali e a lavoura está atrás, a gente já entende que se trata de um trabalho braçal. Essa deformação expressiva, notadamente a dos pés e a das mãos de grandes figuras dramáticas e comoventes, pode ser considerada uma das características marcantes do pintor. Em primeiro plano, agora observando a imagem, em primeiro plano, centralizada, aparece a figura do lavrador, com os detalhes dos pés e mãos deformes expressos de maneira exagerada. Pode-se mesmo comparar o tamanho das mãos e dos pés com o tamanho da cabeça. Destaca-se também a enxada na sua mão direita, com a base de tamanho exagerada, assim como seus pés e mãos. As calças brancas do lavrador contrastam com o chão escuro da lavoura. Sobra pouco espaço acima e abaixo do lavrador no quadro, porque a figura mais importante é a figura do trabalhador. O pintor nos mostra a forte atuação do trabalhador rural na lavoura do café. Vamos continuar. A árvore decepada à direita conota desmatamento, fim da mata natural. Para quê? Para servir de lavoura, né? Árvores foram cortadas para chegar às lavouras de café. É a mudança da paisagem proporcionada pela cultura do café. Em segundo plano, aparecem os montes de grãos já colhidos. A iluminação ressalta os picos dos montes na cor amarelada. Ao fundo, temos inúmeras figuras de pés de café, tanto na superfície plana como nos morros. O olhar do lavrador é expressivo e nele predomina preocupação. Tem-se a impressão de que ele sente a ação devastadora da exploração que o homem faz na natureza. Quando observa-se esses detalhes que compõem o quadro, começamos a entender o efeito da figura do lavrador, que de imediato se destaca na paisagem. A cena, que é colocada numa colina, da qual se vê uma extensa e longínqua paisagem, com uma faixa de céu ao fundo, destaca a parte superior do lavrador. Outro elemento presente no quadro, que quase a gente não consegue observar, é o trem. Observam que antes da lavoura, logo atrás das pilhas de grãos de café já empilhadas, a gente tem um trem que corta essa lavoura, colocando entre os pés de café e os montes de grãos. Sabe-se que era o trem o meio de transporte utilizado para enviar a produção cafeeira até Santos para ser exportada aos diversos países, em especial aos Estados Unidos. Então vamos para a atividade, agora que a gente já conheceu a obra, né? A gente conheceu essa obra do Lavrador de Café, de Cândido Portinari, lemos toda a descrição da obra e vamos para a atividade. Então você vai escrever lá, atividade, leitura de imagem da obra O Lavrador de Café, de Cândido Portinari. Não precisa copiar o enunciado, não precisa copiar a pergunta, vocês vão escrever somente a resposta. Quem quiser colocar a frase completa, tudo bem, coloca número 1, letra A, escreve a frase completa. Mas copiar o enunciado todo não precisa, ok? Então vamos lá. Questão 1. A obra abaixo apresenta um trabalhador em uma fazenda de café no início do século XX. Já vimos. Com base na sua observação do quadro, escreva nas lacunas as palavras que para você melhor se encaixam. Então a gente tem aí
umas perguntas de respostas pessoais. Vamos lá. Letra A. O lavrador de café está visivelmente o quê? Feliz, triste, cansado, amargurado, pensativo, ansioso? É com vocês. Letra B. O corpo do trabalhador é muito... Dei muitas dicas aí, né? No decorrer da minha fala. Aí é com vocês. Questão C. Aparentemente ele tem qual idade? Aí vocês vão observar aí, ó. Quantos anos vocês acham que esse trabalhador de café tem? Letra D. O homem está olhando para... Com vocês também. Eu até falei sobre isso, né? Que é uma suposição dessa leitura de imagem. Mas aí você pode ter uma outra visão, tá? E letra E. O trabalhador não usa calçados, pois... Por que você acha que ele não usa calçados? Qual o motivo? Porque não precisa usar calçado na lavoura? Porque ele não tem? Porque ele não gosta? Porque não cabe no pé dele? Aí a resposta é pessoal e é de vocês, ok? Feito as respostas no caderno, você vai dar o ok lá. Você fez a atividade 3 da terceira semana, tudo bem? Agora vamos para a semana 4. Na semana 4 a gente continua falando de geografia. E qual o tema de geografia que a gente vai conseguir unir com a arte? Tá aqui, ó. A gente vai falar do mundo do trabalho, ok? Então, deixa eu voltar aqui. A gente vai falar do mundo do trabalho, ok? Então, vamos lá. Quarta aula, a gente vai falar da evolução do trabalho. Observe essa imagem aí, ó. A gente tem várias evoluções do trabalho, porque muitas coisas eram feitas de forma manual e hoje em dia já tem a tecnologia para aquilo. Isso não quer dizer que houve uma extinção de todo o trabalho manual. Não. Claro que alguns já se adaptaram sim. Muita coisa que era feita de forma manual não é feito mais. Mas ainda existe sim o trabalho manual, ok? A forma com que trabalhamos vem mudando ao longo dos anos e isso criou impacto direto em pessoas e empresas. Só observar a imagem aí que a gente vê distintas formas de se trabalhar, às vezes até formas distintas de trabalhar no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa. Observem aí, já que a gente falou de café, a evolução da ferramenta. Eu coloquei duas imagens aí. Uma onde o trabalhador faz a colheita do café de maneira manual e a outra onde ele já tem um maquinário, essa mãozinha, né, que faz a colheita de café de uma forma mais rápida, né, e mais fácil, enfim. O trabalho está claramente e constantemente evoluindo, o que significa que nós estamos presenciando novas tecnologias e comportamentos fazendo parte de nossas organizações. Tanto que eu tô aqui, né, num vídeo dando aula para vocês. Olha como que a gente se adequa. Esses novos comportamentos e tecnologias são, em grande parte, alimentados pelo consumidor e as empresas lutam para se adaptar. É claro, você tem procura, tanto que criaram a mãozinha de pegar café, né? Porque, obviamente, teve procura, alguém pensou nisso, obviamente. E isso não quer dizer que acabou com a profissão do lavrador de café. O lavrador de café se adaptou para utilizar essa nova ferramenta que o mercado ofereceu. E aí vamos fazer então a nossa quarta atividade, a nossa última deste mês, desse compilado. Assim que sair as próximas versões de PET, aí a gente continua. Eu vou fazer mais as 4 aulas de mês, ok? Então a nossa última atividade desta primeira etapa, ela consiste num desenho, ok? Então vamos ver o que eu quero. A obra Lavrador de Café representa a situação de determinada classe trabalhadora em nosso país no início do século XX. Escolha uma classe de trabalho atual e faça uma ilustração que na sua visão melhor a representa. Então a gente tem aí várias profissões que podem te inspirar. A gente tem essas profissões mais modernas, tipo designer, cartunista, né, web designer, aquele criador de games, né, edição. Temos essas profissões ligadas a tecnologias. Até os youtubers, né, que são produtores de conteúdo, hoje em dia também virou profissão. Mas a gente também tem algumas profissões que são pilares da nossa sociedade, principalmente agora nessa pandemia que a gente está vivendo, que são os profissionais da saúde, né, que são muito importantes.
Temos outras profissões, que são os professores, que também estão se reinventando nesse momento difícil, né? Ou tem a profissão do pai, da mãe, que a gente admira, e é com essa profissão que eles dão pra gente tudo que eles podem dar, né? Então aí tem várias inspirações que vocês podem ter para escolher uma profissão atual que vocês queiram homenagear. E aí vocês vão fazer um desenho no caderno de vocês. Não deixem de usar cor, tá? E uma dica é, quando for desenhar, nunca desenha caneta. A gente não usa caneta para desenhar. Quem gosta de efeito de caneta em desenho, faça primeiro o desenho a lápis. Se errou, apaga com a borracha. Depois do desenho pronto, se você gosta do efeito da caneta, aí você passa a caneta por cima. Mas a gente nunca desenha a caneta. O desenho é feito a lápis, ok? Faça um desenho caprichado, tá? Faça uma pesquisa aí para ver qual a melhor posição, qual o melhor jeito de retratar essa profissão. Caprichem, façam um desenho e vão guardando o caderno, que em breve a escola vai indicar como que esse material vai chegar até as minhas mãos, né? Se a gente vai estar perto junto em breve, ou se não, ou se vai esticar mais um tempo e eu vou precisar receber isso numa plataforma, no aplicativo, assim que funcionar o chat, enfim, tá? O importante é que vocês não acumulem essas atividades, que o caderno de vocês estejam em dia, tudo bem? Então, um beijo, até a próxima!